A Cry in the Dark, ou Evil Angels, ou Um Grito no Escuro aqui no Brasil, é um daqueles filmes polêmicos baseados em histórias reais trágicas que tem o poder de mobilizar, dividir e muitas vezes polarizar a opinião pública de uma forma muito poderosa. Isso mesmo antes da internet, a gente está falando aqui dos anos 80, quando já se tinha a mídia sensacionalista que dominava os meios de comunicação. Inclusive o filme mostra um pouco disso, com os jornalistas manipulando um pouco os eventos da história para formar a opinião das pessoas através do boca a boca, onde as pessoas já tomavam um lado e a população julgava a tudo e a todos antes dos fatos. Um Grito no Escuro é um excelente docudrama baseado na trágica história real do misterioso desaparecimento e morte de um bebê chamada Azaria Chamberlain na Austrália em 17 de agosto de 1980, quando a família Chamberlain, composta pelo casal Lindy e Michael Chamberlain, junto dos 3 filhos, estavam acampando em Uluru, que também é conhecido como Ayers Rock, que é um dos marcos históricos mais icônicos da Austrália, inclusive é um lugar sagrado para os indígenas locais. Quando durante a noite a criança, a Azaria, ela desapareceu de dentro da barraca da família. A Lindy então afirmou que viu um dingo, que é uma espécie de cão selvagem australiano, saindo da barraca e ela achava que esse dingo teria levado a menina. Então todo mundo que estava ali no acampamento se mobilizou junto com os moradores locais para ir procurar pela Azaria. Inclusive eles chegaram a ficar a noite inteira próximo do horário do sumiço procurando pela menina, mas ninguém encontrou nada, nenhuma pista da Azaria e nem do suposto dingo que teria levado ela. Então, passado algum tempo, a polícia começa a investigar mais a fundo e acha que a Lindy teria inventado toda essa história de dingo, e a suspeita de que ela teria matado a Azaria ganha cada vez mais força. Então toda essa história acabou repercutindo muito na mídia e tomar a opinião pública, o que acabou tornando a Lindy réu em um julgamento. E apesar dos dingos serem cães selvagens, eles não são tão grandes assim, o que acabou levantando dúvidas e debates se um dingo conseguiria levantar e carregar uma bebê por alguns metros. Inclusive isso no filme é motivo de zoação para algumas pessoas, o que mostra a falta de empatia, e elas não estavam nem um pouco se importando com a morte da criança, o que mostra o quanto o ser humano pode ser cruel em níveis que parecem inofensivos. Um Grito no Escuro também foi feito de uma forma muito responsável, porque ele procura retratar a história da maneira mais fiel possível e não toma nenhum lado para defender, e ele simplesmente pega tudo que aconteceu da forma como a história foi contada e apresenta todas as evidências possíveis que se tinha sobre o caso até o ano de lançamento do filme. Inclusive, é retratado também no filme a forma um pouco fria, talvez, para algumas pessoas, de como a Lindy agiu na época, fez com que muitas pessoas desconfiassem mais ainda que ela era culpada. E na época que a Lindy começou a ser acusada, as pessoas criaram todo tipo de teoria da conspiração para justificar o motivo do qual ela supostamente teria matado a Azaria. Inclusive uma teoria que circulou muito lá na Austrália é de que ela teria feito um ritual com a menina, já que o casal era muito religioso, e isso levantou muitas suspeitas e julgamento por parte das pessoas na época. E isso tudo porque naquela época já se era noticiado alguns casos de assassinato envolvendo fanatismo religioso, inclusive de crianças, mas essa teoria não se sustentou por muito tempo. Na primeira etapa do julgamento, a Lindy chegou a ser inocentada por falta de provas e acabou sendo liberada, e a família acabou achando que estava tudo resolvido e que tudo ia voltar ao normal. O que foi o que aconteceu por algum tempo, já que a família voltou a viver uma vida tranquila, já um pouco mais fora da mídia. Só que cerca de um ano depois, a polícia conseguiu novas evidências sobre esse caso, uma roupa ensanguentada da Azaria, e o caso voltou para o tribunal. O assunto então voltou para os holofotes, e a opinião pública veio ainda mais poderosa e acabou impactando diretamente na decisão do júri e da justiça, e a polarização acabou tomando conta do país, com pessoas que acreditavam na inocência do casal e do outro lado pessoas que queriam ver a Lindy presa ou até morta
antes mesmo da sentença do juiz. Inclusive tem uma cena no filme que mostra dois caras que não tem nada a ver com a história, eles são só pessoas que estão acompanhando o caso, brigando de porrada, porque um acreditava na inocência do casal, o outro não acreditava, e eles discutindo acabaram entrando nesse atrito físico. E detalhe, os dois eram da mesma família. E aí fica como exemplo de até onde o ser humano pode ir por defender uma ideia. E depois de uma longa batalha judicial, onde a promotoria tentou incriminar a Lindy de todas as formas, alegando que um dingo não teria a capacidade de carregar uma criança de quase 5 quilos por tantos metros e sumir com essa criança, e a cabeça dela sem deixar rastros, eles acabaram culpando a Lindy por isso. Então o júri popular acabou decidindo sentenciar a Lindy à prisão perpétua com trabalho forçado, e o Michael acabou sendo sentenciado a 18 meses de prisão, porque eles acreditavam que ele era cúmplice dela e teria acobertado tudo que ela tinha feito. Só que no caso do Michael, a pena dele acabou sendo mais branda, porque ele tinha que cuidar dos 3 filhos do casal, inclusive a bebê que nasceu na prisão, porque a Lindy estava grávida quando ela foi sentenciada à prisão perpétua. E toda essa cobertura sensacionalista que a mídia fez na época acabou tendo alguns efeitos muito negativos para a família. A Lindy chegou a receber cuspidas de pessoas na rua, isso é até mostrado no filme, e chegou até mesmo a receber ameaças de morte. Inclusive ela mesma disse que durante o primeiro inquérito ela recebeu tantas ameaças de morte que a justiça determinou um guarda-costas policial para ela. Em nenhum momento o casal pensou em fugir do país ou não dar nenhum tipo de entrevista, inclusive eles concordaram em falar com a imprensa, porque eles disseram que eles queriam alertar outros pais, e mesmo eles sabendo que eles não teriam controle sobre como a população receberia essa história. Inclusive eles chegaram a criticar a mídia australiana em vários momentos, porque eles disseram que a mídia retratou o que eles queriam que as pessoas vissem a respeito do caso. E o que dificultou mais ainda nessa história é porque alguns agentes da polícia na época vazavam informações um tempo inteiro para os jornalistas, e essas matérias sensacionalistas fez com que as pessoas vissem a Lindy como um monstro que tivesse que ser combatido a todo custo. Inclusive ela disse que em algumas entrevistas onde ela se emocionava e chegava a chorar quando lembrava do caso, os jornalistas tiravam esses momentos da edição para que o público não ficasse chateado. Isso era um verdadeiro show de sensacionalismo feito pela mídia da época. E ela chegou a dizer também que se ela risse de uma piada é porque ela não se importava, se ela chorava é porque estava atuando, e de todas as formas ela apanhava para tudo quanto é lado. E todo esse caso foi baseado apenas em evidências circunstanciais, sem nunca ter encontrado o corpo da Azaria ou qualquer pista concreta que pudesse definir corretamente o caso. Só que durante todo esse tempo a Lindy defendeu que ela era inocente. Então a Lindy já cumpria pena há cerca de 4, quase 5 anos, quando novas evidências sobre esse caso foram encontradas. Parte de um casaquinho que a Azaria usava no dia que ela desapareceu foi encontrado enterrado próximo da toca de um dingo. Isso fez com que a justiça australiana voltasse atrás no caso e retirasse a sentença de prisão perpétua da Lindy. Então, em 1988, a Lindy e o Michael foram inocentados e todas as acusações sobre eles foram retiradas, mas 3 anos depois, em 1991, o casal acabou se separando. Em 1990, a Lindy também escreveu um livro sobre os impactos que todo esse caso e essa repercussão teve na vida da família, porque ela dizia que a mídia colocou muitas informações erradas sobre o que realmente aconteceu e que os filhos dela necessitavam de saber a verdade. Então ela documentou isso num livro. Mas foi só em 2012 que um legista emitiu um laudo final do caso Chamberlain, afirmando formalmente que a Azaria foi sim atacada e levada por um dingo, que é o que o Michael e a Lindy afirmavam desde o início. E esse caso serviu de muita reflexão para os australianos, porque tantas pessoas, meios de comunicação, a polícia, os tribunais se juntaram para acusar uma mulher
mulher inocente e punir uma mãe que estava em luto. E em 1992, o governo australiano pagou a quantia de 1,3 milhões de indenização à família, e toda a repercussão, tudo que aconteceu nesse caso, levou à reflexão por parte das pessoas de como a mídia manipulou tudo e a todos durante a cobertura desse caso, e fez com que muitas pessoas ficassem com um pé atrás sobre o que era divulgado e pensassem duas vezes antes de sair julgando sem ter nenhum tipo de prova. E como eu disse, em 2012 a corte australiana bateu o martelo e concluiu que a Azaria foi sim morta por um dingo, e o filme termina com uma frase que eu achei muito importante e impactante, onde o Michael diz que o mais importante para os inocentes é provar a sua inocência. E essa é a história de A Cry in the Dark, um filme que mobilizou o mundo inteiro na época e voltou os olhos para a Austrália, e que provou que deve-se tomar muito cuidado quando a gente vai julgar algo que a gente não conhece o suficiente. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, se você já conhecia essa história, o que você achou do filme, porque nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!